Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui para o canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada, é só clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito. E também não esquece de ativar o sininho na opção todos, assim sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E a receita de hoje é pudim de chocolate. Gente, ficou simplesmente maravilhoso. É um pudim bem chocolatudo, bem gostoso. Eu já tenho aqui no canal uma receita de pudim de chocolate. Se você não assistiu a esse vídeo, vou deixar passando aqui no card, é só clicar aqui que você vai direto para a receita. E também deixar o link na descrição. Esse pudim que eu já tenho aqui no canal é uma receita diferente. Eu fiz somente uma calda de caramelo. A receita também é diferente da receita de hoje, então a calda de hoje será uma calda de chocolate, a proporção da receita também é diferente, então é um pudim bem mais chocolatudo. Mas vai lá, assiste, faça também, vê qual dos dois você gosta mais. A receita completa estará passando durante o vídeo, mas não se preocupe, eu também vou deixar na descrição do vídeo a receita completa. Então agora, bora cozinhar. E eu começo a receita pela calda. E aqui eu tenho a água que eu vou usar na receita e eu vou levar para esquentar para poder dissolver o cacau. Tô usando cacau 100%, então ele é mais difícil de dissolver. Então eu vou levar a água para esquentar e enquanto a água esquenta, eu vou começar a derreter o açúcar. Deixei a panela no fogo baixo e vou ficar aqui de olho para a calda não queimar. E veja que o açúcar já começou a derreter lá no fundo, ó. Então, eu dou uma mexida para misturar esse açúcar derretido com o restante do açúcar para não queimar. Fica de olho porque ele queima muito rapidinho. Eu já esquentei a água, deixei 3 minutos no micro-ondas para ficar bem quente, para poder dissolver o cacau. E depois de misturar o cacau com a água, deixei aqui do ladinho enquanto o açúcar termina de derreter. E depois de alguns minutos, o açúcar já derreteu totalmente. Veja que não tem nenhum gruminho de açúcar. Já está naquela cor de caramelo maravilhosa. Então agora eu vou colocar a água que eu misturei com o cacau. Vou colocar aos poucos. Então, se você quiser nesse momento, você pode desligar o fogo e colocando água aos poucos e mexendo sempre, ou pode deixar no fogo bem baixinho. Eu coloco a água aos poucos, como eu já falei nos outros vídeos que eu fiz os pudins, para que não faça aquele torrão de açúcar. Se eu colocar essa calda toda aqui de uma vez, vai virar aquele torrão de açúcar, vai ficar fervendo um tempão até dissolver. Então, dessa forma, eu acho que fica muito mais rápido. E depois de colocar toda a água, veja que ficou um pouco empelotado. Então, eu vou mexer isso aqui no fogo baixo até desmanchar essas pelotinhas. E depois que desmanchar as pelotinhas, eu vou continuar mexendo por 2 minutos até dar o ponto da calda. E eu vou mostrar para vocês qual que é o ponto. E depois de alguns minutos, a calda já chegou no ponto certo. Veja que ela está lisinha, não tem nenhum gruminho. Depois que os gruminhos desmancharam, eu mexi por mais 2 minutos. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Eu vou pegar uma colher e vou colocar um pouquinho da calda na colher de metal. O metal é frio, então vai esfriar a calda. Então eu mexo a colher para que a calda se espalhe e esfrie. Então agora eu vou virar a colher, ó, e veja que ele não cai aquele fio que você percebe que está tão líquido. Ele cai umas gotinhas. Se você quiser, pode mexer a calda por mais alguns segundos para que ela fique mais encorpada, mas eu gosto nesse ponto porque a calda vai ficar na geladeira com o pudim, então ela vai ficar um pouquinho mais grossa. Então eu gosto nesse ponto. Então agora eu vou colocar essa calda direto na forma do pudim. E eu vou usar essa forma de alumínio, que é uma forma que normalmente todo mundo tem em casa, mas se você quiser e tiver, pode usar aquelas formas de plástico própria para pudim. Vou colocar toda a calda aqui e vou deixar a forma aqui descansando para a calda esfriar enquanto faço a massa do pudim. E para a massa do pudim, eu vou usar cacau. Estou usando cacau puro, cacau 100%, porque eu gosto do pudim mais puxado para o amargo. Se você não gosta, você pode usar chocolate 50% cacau ou 33% cacau. Ficar um pouquinho mais doce e mais claro também. Vou usar leite integral e vou usar creme de leite também. Dessa vez estou usando creme de leite de caixinha. Eu normalmente uso de lata por conta da gordura, mas estou usando de caixinha para mostrar para vocês a diferença. Estou usando também leite condensado de caixinha, aquele semi-desnatado, em vez de integral, para mostrar para vocês que fica bom e maravilhoso do mesmo jeito. Estou usando 2 claras e gemas. Como demora esse processo de peneirar as gemas,
Já separei as gemas das claras e coloquei numa peneira, vou furar e deixar aqui passando enquanto começo a receita. Eu vou levar o leite para o micro-ondas por uns 3 minutinhos para deixar ele bem quente para poder dissolver o cacau. Enquanto isso, enquanto ele esquenta, vou colocar o leite condensado em uma tigela. E com o leite bem quente, ele quase ferveu no micro-ondas, deixei 3 minutos. Vou colocar o cacau, vou misturar bem até dissolver. E depois de misturar o cacau com o leite, vou colocar no leite condensado e misturar. E aqui não precisa bater demais, nem colocar no liquidificador. Eu só vou misturar com a ajuda de um fouet para poder tentar desmanchar o máximo de gruminho de chocolate. Mas o que ficar não tem problema, porque eu vou peneirar essa massa depois. E depois de misturar o leite com o leite condensado, vou colocar o creme de leite. E agora vocês vão ver que eu vou misturar e ainda assim ficará várias pontinhas brancas do creme de leite que não se mistura. Por isso que eu falei, não tem problema, não precisa bater demais para desmanchar, porque vou passar isso aqui pela peneira. E depois de alguns minutos sobre isso aqui das gemas, como eu falei nos outros vídeos, não é para ficar passando a colher, é somente para dar umas batidinhas para ajudar a passar as gemas. Ou você dá umas batidinhas ou fica girando a peneira para passar as gemas. E o que sobrar, você pode descartar, que é restinhos de clara e aquela película da gema. E agora, com as gemas peneiradas, eu vou juntar as gemas com a clara, vou dar uma misturada e depois vou juntar com o restante da receita. Como vocês podem ver ali, ó, a tigela com a massa do pudim tá cheia de pontinhos brancos do creme de leite que não se misturou. Não precisa ficar batendo com o fouet até fazer espuma para tentar desmanchar, porque vai peneirar essa massa. Então, a ideia não é bater demais para fazer espuma, porque eu quero deixar o pudim lisinho. Então, agora, ó, coloquei as gemas misturadas com a clara aqui na massa, vou mexer e vou peneirar. E para peneirar a massa, eu vou usar essa peneira que ela tem os furinhos um pouquinho maior, que é para não entupir a peneira e não demorar muito para passar. Eu vou peneirar mais de uma vez, 2 ou até 3 vezes. Então, passo agora por essa peneira, vocês vão ver, olha o tanto de coisa que tem na massa, né? Então, se eu tivesse passado pelo chinois, que é aquela peneira mais fininha que eu tenho, que eu costumo usar, ia demorar muito para passar e acabar entupindo. Então, peneiro agora, aí eu passo a espátula para poder não desperdiçar isso daí, né? Que é para isso daí misturar com a massa. E depois eu peneiro novamente usando o chinois. E veja, ó, mesmo peneirando, veja que ainda tem bastante gruminho do creme de leite, tá vendo? Até alguns pedacinhos de chocolate. Por isso que eu falei, é bom usar uma peneira bem fininha depois. Então, agora eu vou passar pelo chinois e depois talvez passe novamente por ele para deixar a massa lisinha, sem nenhum gruminho. E veja que agora a massa está lisinha, sem nenhum gruminho de chocolate ou creme de leite. Então, agora eu vou despejar tudo dentro da forma. E vocês veem que eu não coloco pelo cone, para não precisar limpar o cone antes de levar para o forno. Então, eu vou colocar toda a massa aqui, para poder colocar em banho-maria e levar para assar. E eu já coloquei água na forma que vou usar para o banho-maria. E como vocês podem ver, a minha forma é bem alta, então coloquei bastante água. Eu coloco a água e depois venho com a forma do pudim, que é para poder entrar a água nesse meinho, nesse conezinho da forma do pudim. Porque se eu coloco a forma do pudim e depois coloco a água, talvez não entre água nesse meinho e assim vai esquentar demais o pudim, fazendo com que ele fique cheio de bolinha. Então eu coloco a água, coloco o pudim e aí encho bastante de água, fazendo com que a água
cubra a altura do pudim. Como as minhas duas formas são bem altas, então consigo colocar bastante água. Agora vou cobrir com o fundo de uma forma de alumínio, ou se você não tiver, pode usar papel alumínio. E vou levar para assar. Meu forno está desligado, vou ligar nos 160 graus, eu uso forno elétrico. Somente a resistência de baixo. Se você usar forno a gás, você vai ligar o mínimo, que normalmente são 180 graus, e vai colocar a forma na grade mais alta, longe da chama do fogão, para assim a água não ferver. Então não pode deixar muito alto o forno, que é para o pudim não ficar cheio de bolinha. Vai ficar lá entre 1h10 e 1h30 e eu volto para mostrar para vocês. E depois de 1h20 minutos, o pudim já assou. Acabei de tirar do forno. E veja, vou dar umas batidinhas para vocês verem um ponto, ó. Ele vai tremer como se fosse uma gelatina, mas ele não faz mais ondinha, então esse é o ponto certo. Se você tiver dúvida, espeta uma faquinha, ele tem que sair limpinho e aí sim estará pronto. Vou deixar ele esfriando aqui fora da geladeira, ele tem que esfriar completamente fora da geladeira, e aí vou embalar bem num saquinho próprio para alimento e depois levar para a geladeira por no mínimo 6 horas. Vou deixar de um dia para o outro, mas vocês podem deixar aí no mínimo 6 horas. E no dia seguinte, agora já posso desenformar o meu pudim. Eu peguei, tirei o pudim da geladeira, desembalei e coloquei ele na boca do fogão por 10 segundos. Para poder ajudar a derreter embaixo, para poder facilitar na hora de desenformar. Então agora eu vou passar uma faquinha sem serra em volta com todo cuidado para não machucar a lateral do pudim. E agora, para finalizar, vou colocar esses confeitos de chocolate ao leite para deixar o pudim ainda mais gostoso. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ative o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.